Pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula hoje de religião, de ensino religioso, eu quero só trazer para vocês algumas informações. A nossa avaliação, que seria na semana que vem, né, a semana de avaliação, que seria do dia 25 ao dia 29 de maio, foi adiado, né? Então a nossa avaliação agora ela será na semana de avaliação do dia 1 de junho até o dia 5 de junho. Anotem aí no caderno de vocês. Semana de avaliação do dia 1 de junho ao dia 5 de junho, certo? Do dia 1 de junho ao dia 5 de junho. Então foi adiado, certo? Que mais? Vejam bem, pessoal. A ficha de estudo do nono ano, tanto de ensino religioso como de artes, já está lá no Google Classroom. Então, se eu não me engano, está na aula da semana passada, que foi o dia 13, ou 13 ou 14. Então, dê uma olhada lá no Google Classroom, que tem as fichas de estudo de ensino religioso e de arte, certo? A nossa atividade de revisão de artes já está também no Google Classroom. Então, vocês vão estudar para a prova de artes com a ficha de estudos de artes, que é um resumo de tudo que nós vimos na primeira unidade, e também com a atividade de revisão, certo? A atividade de revisão de ensino religioso eu ainda não passei. A atividade de revisão de ensino religioso que eu iria passar esta semana, como a semana de prova foi adiado, eu vou passar a atividade de revisão para vocês de religião semana que vem. Tá certo, pessoal? Tudo ok? Então vejam, o tema da nossa aula de hoje ela é uma continuidade do tema da aula passada, né? Na aula passada nós vimos sobre diversidade cultural e religiosa. Hoje nós vamos continuar. E eu trouxe para vocês alguns trechos do livro O Homem em Busca de Deus, que é da onde nós vamos tirar um pouco da nossa aula de hoje. Quero ler para vocês um pouco sobre o que ele fala sobre a diversidade religiosa e cultural no mundo. Prestem atenção. Por que investigar a religião? Por que existem religiões no mundo? Já pensou ou disse alguma vez, tenho minha própria religião? É um assunto muito pessoal. Não discuto isso com os outros. É verdade. Religião é um assunto muito pessoal. Virtualmente, desde o nascimento, conceitos religiosos ou éticos são implantados na nossa mente por nossos pais e parentes. Então, o que é que ele quis dizer isso? Que a grande maioria das pessoas são influenciadas pela família na hora de seguir uma religião. Então, muitas vezes são influenciadas pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos irmãos. Então, geralmente, porque a minha avó vai à missa, eu vou com ela. O meu pai vai ao culto, eu vou com ele. A minha mãe vai no centro espírita, eu vou com ela também. Então, veja, quase sempre a família é quem influencia você a seguir uma religião. Veja, é verdade que muitas vezes a pessoa começa numa religião porque a família seguia aquela religião, e depois muda, né? Muda de religião, porque não se identificou, porque achou coisas mais interessantes em outra religião, e aí passa a seguir, né, outra fé. Então veja que desde o nascimento, a família, né, acaba influenciando você a seguir uma religião. Então, consequentemente, em geral, seguimos os ideais religiosos de nossos pais e avós. Olha lá. A religião se tem tornado quase um assunto de tradição familiar. Qual é o resultado desse processo? É que, em muitos casos, outros escolheram por nós a nossa religião. Tem sido simplesmente uma questão de onde nascemos e quando. Ou como disse o historiador Arnold Toynbee, se o indivíduo adepto de certa crença é muitas vezes determinado pela localização geográfica do lugar em que ele nasceu.
Então veja, o que é que quer dizer isso? Se você nascer em um país cristão, provavelmente você será cristão. Não necessariamente, não é? Mas pela influência do todo, do conjunto, da sociedade, provavelmente. Se você nascer em um país muçulmano, o Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Marrocos, Argélia, Turquia, Cisjordânia, Líbano, provavelmente você será muçulmano. Se você nascer na Índia, provavelmente você será indiano, você será hindu. Se você nasceu na Índia, provavelmente você será hindu. Se você nasceu no Japão, provavelmente você será budista ou shintoísta. Então veja que é a influência do meio, né? É a influência do contexto. Então, essa diversidade religiosa, ela também é influenciada pela geografia, pela paisagem, pela história, pela formação da sociedade, pela economia, pelo comércio. Por exemplo, no século XVI, os jesuítas portugueses e espanhóis levaram o cristianismo ao Japão. Para os japoneses foi um choque muito grande. Por quê? Os japoneses estavam acostumados com o shintoísmo e com o budismo. O budismo reverenciava os antepassados, os pais que já haviam falecido, os avós. O budismo falava sobre o mundo espiritual pós a morte. O shintoísmo não. O shintoísmo já reverenciava os deuses e a natureza. Então, quando os jesuítas chegaram, por exemplo, no Japão, foi um choque muito grande, né? Já que o cristianismo ensinava de que mais importante era a fé no céu, era a fé em Deus, que se as pessoas elas entregassem a sua vida e a sua fé a Jesus, elas estariam livres de todos os pecados, né, e seriam salvos. Então, para o japonês, isso foi um choque muito grande. Então, veja que a diversidade religiosa no mundo, ela está presente de acordo com as condições naturais, as condições geográficas, a paisagem, a economia, a cultura e a sociedade. Então, cada sociedade vai ter o seu povo e vai ter a sua cultura e a sua religião. E dessa forma, a família, que vai ser influenciada pela sociedade, também vai ser influenciada pela religião. Então, a religião influencia a sociedade influencia a religião influencia a família influencia você. Então, se você nasce numa sociedade muçulmana, provavelmente sua família será muçulmana. E provavelmente pela influência dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, você também será um muçulmano. Se você nascer em uma sociedade cristã, como é o caso do Brasil, e a sua família for cristã, você provavelmente será cristão. Mas veja, a sua família se tornou cristã pela influência da sociedade. Pela influência da sociedade. E você se tornou cristão pela influência da família. Então veja que é um conjunto, né? É um contexto. Mas a família, ela é primordial na influência da religião que você vai seguir. Muito embora você possa futuramente não seguir nenhuma religião ou seguir uma religião diferente daquela que a sua família seguia originariamente. Certo, pessoal? Então, o tema da nossa aula de hoje foi diversidade religiosa, continuação da semana passada. Hoje falamos sobre a influência da família na questão religiosa, né? Como a família influencia você seguir uma religião e de que forma também a religião influencia a sociedade. Mais uma vez eu indico para vocês esse livro, O Homem em Busca de Deus. É um livro muito bom, muito interessante. Ele é distribuído gratuitamente pelas Testemunhas de Jeová. Então quem tiver interesse ou conhecer uma Testemunha de Jeová pode pedir esse livro, O Homem em Busca de Deus. Provavelmente eles ainda vão ter e você vai ter um material muito bom e muito rico
para você estudar para nossas aulas de religião. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, que vocês tenham conseguido aprender um pouco do que eu transmiti para vocês, um pouco do conhecimento que eu tenho, né, para passar para vocês. E quero dizer a vocês o seguinte: continuem estudando, peguem as fichas de estudo. Se não puder imprimir, baixe, deixe salvo no celular. Quer pegar a ficha de estudo? Quer fazer um resumo no caderno? Quer destacar os pontos principais, os tópicos? Destaque lá no seu caderno. Faça um resumão, faça um resumo do resumo, faça um resumo da ficha para você estudar, tá certo? Que a atividade de revisão e a ficha de estudos vai ajudar muito vocês a estudarem para a prova. Certo, pessoal? Deixo o meu abraço. Tudo de bom, minha gente. Até a próxima. Sexta-feira temos aula, viu? Ao vivo e a cores. Vou esperar vocês lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.